Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Vamos falar, hoje vou começar falando com você sobre Tito Vespasiano Augusto, Tito Flávio Vespasiano Augusto. Tito, que pertence, como eu falei na aula sobre Nero, à segunda dinastia mais importante do Império Romano, a dinastia Tito Flávia ou Tito Flaviano. O Tito, ele substituiu o pai dele, um imperador chamado Vespasiano. Então, Vespasiano Tito Flávio Sabino Vespasiano. Vespasiano foi um grande imperador, um general, um perfil totalmente diferente do perfil do Nero, Enquanto Nero gostava de tocar harpa e compor poesias, o Vespasiano era um perfil muito mais do general, tanto que ele foi instituído imperador pelas tropas dele, lá em Jerusalém, estava em Jerusalém, O Vespasiano, ele foi responsável pelo cerco de Jerusalém, Então segura aqui um pouquinho essa ideia antes de a gente falar do Tito propriamente. Eu quero só pegar esse ponto com você aqui, que é o ponto sobre Vespasiano. Em rápidas palavras a gente já segue para o Tito aqui. Nero morreu, estava dizendo. Quando Nero vem a falecer, quem assume o lugar dele é o Vespasiano. O Vespasiano está em Jerusalém, ele é o responsável, Vespasiano é o responsável pelo cerco de Jerusalém, pelo sítio de Jerusalém, ok? Então Vespasiano deixa as tropas dele, e quando ele vem para Roma para assumir o império, quem fica lá moderando esse movimento aí de cerco de Jerusalém é o filho dele, Tito, justamente esse imperador que vai suceder ao pai. É isso que nós vamos falar já sobre ele, beleza? Então olha só, Vespasiano vem, assume o trono. Vespasiano governa 2 para 3 anos, não muito mais do que isso, cai, e aí o Tito vem e assume o império, assume a capital romana. Só que Tito é o imperador, é o general que vai invadir Jerusalém no ano 70. Exatamente. Então voltando agora para o Tito, Então a invasão do ano 70 de Jerusalém, quando muitos foram mortos, aí tem até aquele evento, ficou muito famoso na história, o evento dos judeus que morrem em Massada, a montanha de Massada, que muitos foram para lá, e quando os romanos chegaram em Massada, encontraram todos os judeus mortos, porque um foi matando o outro até que o último se matou. Então aquele movimento isso foi um movimento traumático. O Flávio Josefo, na história dos Hebreus, fala muito sobre isso. O Eusébio de Cesareia dá uma pincelada também nessa questão. Então foi esse evento aí que foi muito famoso na história, a montanha de Massada, que até tempos atrás era um lugar onde a Força Aérea de Israel fazia os seus treinamentos. Hoje, sinceramente, eu não sei como está, mas até tempos atrás era o local. Bom, então Tito invade Jerusalém, leva cativo muita gente, muitos judeus principalmente, entre homens, mulheres e crianças. Algumas fontes chegam a dizer que foram 80 mil pessoas. Então é muita gente que ele leva de Jerusalém. E Tito, ele tenta fazer o seguinte, ele tentou acabar com o judaísmo, acabar com aquele povo de Jerusalém. Como? Espalhando esse povo por todas as partes do império. Então ele tentou espalhar essa gente em vários lugares do império, só que o tiro sai pela culatra. Por quê? Porque quando os judeus são levados para outros lugares, ao invés de eles desconverterem do judaísmo, eles acabam fazendo proselitismo. Então o judaísmo acaba crescendo ao invés de diminuir, ao invés de ser extinto, Então fica uma ação aí, por isso que eu disse que o tiro sai pela culatra. Desses 80 mil, segundo o John O'Reilly, no livro Os Mártires do Coliseu, ele dá conta lá, o John O'Reilly dá conta de que 40 mil pessoas entre judeus e não judeus foram levados cativos para Roma, e desses 40 mil, eles foram utilizados como mão de obra escrava. É isso mesmo. Então desses 40 mil que foram levados para Roma, eles são usados para construir a Roma, construir aquilo que vai se chamar o Anfiteatro Flávio, que nós conhecemos como Coliseu Romano. O Coliseu Romano, como você pode ver, ele recebe esse nome. Eu estava falando na outra aula sobre Nero. Coliseu recebe este nome
Por causa de uma estátua do Nero, exatamente. O nome do Coliseu Romano não é Coliseu Romano, o nome original dele é Anfiteatro Flávio. Por que Anfiteatro Flávio? Porque foi construído, aprovado por Vespasiano e construído por Tito, dentro da dinastia Tito-Flaviana, beleza? Então olha só, na primeira fase do Coliseu, a chamada primeira inauguração na década de 80, né, no começo da década de 80, ali, no ano 80 mesmo, e depois em 82 a segunda reinauguração, quando construíram o Coliseu, que ele ficou organizado, havia uma estátua do Nero, porque esse lugar onde está construído o Coliseu Romano era o antigo Palácio do Nero, o Domus Aurea. Então tinha uma estátua que Nero mandou construir dele, uma estátua enorme, copiando uma ideia que ele tinha encontrado na Grécia, né, do Coliseu de Rhodes. Aí quando inauguraram o Coliseu Romano, essa estátua, esse colosso de Nero ficou perto da entrada principal. Sendo assim, ficou conhecido como Colisseum. O Colisseum é referência à estátua do Nero, mas o nome do Coliseu não é Coliseu, né? Por incrível que pareça, é Anfiteatro Flávio, que foi construído justamente por Tito, né? Então Tito, ele é a figura, né, a pessoa que vai inaugurar, né, a primeira fase desse Coliseu Romano aí, é uma figura importante, né? E foi, gente, eu costumo dizer na sala de aula, foi o símbolo de um império, o símbolo de uma era, o símbolo de uma sociedade, o símbolo de um povo, né? Então o Coliseu Romano, ele tem essa característica, esse poder. Dando sequência então a essas perseguições do Império Romano, vamos falar sobre o terceiro imperador que perseguiu o cristianismo, que foi ninguém mais, ninguém menos que Tito Flávio Domiciano. Tito Flávio Domiciano, que governou de 81 a 96, foi uma figura, no mínimo, curiosa dentro dessa história do Império Romano, né? O Tito Flávio Domiciano, ele faz parte da dinastia do Tito Flávia, né, que eu falei para vocês, dinastia Tito Flávia. Ele é o terceiro, então, ele é o irmão de Tito. Então, o primeiro da dinastia foi Vespasiano, depois Tito, e na sequência agora, a terceira pessoa, que é Domiciano, ok? Quem foi o precursor, o primeiro nessa dinastia Tito Flávia? Foi Vespasiano. Nós não falamos aqui, porque não é uma obra de interesse para nós, mas ele perseguiu os judeus e alguns cristãos também foram perseguidos. Falei da invasão de Jerusalém no ano 70 por Tito, né? Quem fez o cerco foi o Vespasiano. Então o primeiro imperador dessa dinastia Tito Flávia é Vespasiano. Na sequência vem Tito, que foi quem invadiu Roma e depois assumiu o império posteriormente. E agora a terceira pessoa, que é ninguém mais, ninguém menos que Domiciano. Então Domiciano, irmão de Tito, ok? Então vamos lá, o Domiciano, ele tem uma característica em relação aos seus pais diferente, né? O seu pai e o seu irmão, melhor dizendo, diferente. Por quê? Ele não é tão hábil assim na guerra, mas ele é um cara que ele é um extremo mau caráter, vamos dizer assim, né? Ele é uma figura totalmente déspota, é um cara que governa com mãos de ferro, é isso mesmo. Esse é o perfil do Domiciano, né? Então o Domiciano, ele é um cara que, quando você olha a linha dos grandes líderes, ou de pessoas que lideraram com determinado sucesso, entre aspas, você coloca dois tipos de gente. Você coloca o cara que é terrível, que governa com mãos de ferro, e aí aqui eu cito Domiciano, e nessa mesma linha de Domiciano você vai ver outros, Stalin, Mussolini, o próprio Hitler, né? E você vai ter uma outra linha, que é a linha dos líderes que governaram, mas governaram de uma forma mais branda, mais carismática, né? Então o Domiciano está nessa linha que são os líderes que governam com mãos de ferro, os caras que não estão nem aí, que matam só para ver o tombo mesmo. Essa é a tônica da vida desse cara, ok? Então Domiciano é essa figura que vai agora encabeçar o Império Romano, e ele vai ter algumas questões que nós vamos refletir sobre elas a partir de agora. Vamos lá. Pensando então a política de Domiciano em relação à igreja, que tem um mártir dentro do Coliseu, né?
Domiciano ele não teve piedade da igreja, na verdade ele persegue a igreja, principalmente na região da Ásia Menor, onde a perseguição se dá, né? Por que na Ásia Menor? Lembra algumas aulas atrás, quando eu disse que o cristianismo ele começa a ser perseguido porque ele mexe com a estrutura da sociedade, né? Então ele move com aspectos sociais, questões políticas, questões antipatriotas, questões antissociais, né? Então, e até antirreligiosas, porque os cristãos também eram considerados como ateus, perfeito? Então, dentro desses nichos, né, onde os cristãos eram considerados ateus, antipatriotas, porque não participavam das festas aos deuses romanos, aos deuses pagãos. Os cristãos não eram antipatriotas, por quê? Porque não participavam do exército, eles eram antissociais porque não participavam dos jogos, porque tinha juramentos diante dos deuses pagãos. Então tudo isso gerava sempre um pé atrás em relação ao Estado e o cristianismo. Falei sobre isso com você quando falei sobre a relação do cristianismo com o Estado, né? Igreja e Estado. Bom, então a relação de Domiciano era assim, ou dos imperadores que perseguiram o cristianismo, né? À medida em que o cristianismo crescia em determinados lugares, nesse lugar o cristianismo era perseguido. Por isso que eu disse que o cristianismo foi perseguido com muita ênfase na Ásia Menor. Por que na Ásia Menor? Porque naquele momento a Ásia Menor era o lugar que mais concentrava cristãos, ou maior número de cristãos, onde o cristianismo mais atrapalhava o movimento do Império Romano, ok? Quando vocês vão se deparar com alguns historiadores, principalmente na sala de aula, os estudantes são estimulados a ler o livro do Justo Gonzalez, A Era dos Mártires. Lá no livro do Justo Gonzalez, A Era dos Mártires, o Justo Gonzalez usa uma expressão, quando ele fala sobre Décio, que é a seguinte expressão: Décio empreendeu uma perseguição sistemática, né? Então o Justo Gonzalez usa essa expressão, e quando você lê essa expressão pela primeira vez, a impressão que se tem é que o imperador Décio ele perseguiu de norte a sul, de leste a oeste. Mas isso é impossível de ter acontecido pelas proporções do império, e porque, eu vou dizer para você, o império só vai perseguir a igreja quando a igreja começa a ser uma pedra no sapato. Tirando essa situação, não há uma perseguição deliberada, ok? Então fica aqui para você ter essa informação, ela é importante para você neste momento. Então, Domiciano vai perseguir os cristãos, principalmente na Ásia Menor, né? Aqui agora tem alguns elementos interessantes que a gente precisa refletir sobre. Quais são esses elementos que a gente precisa refletir? Domiciano, ele se achava uma divindade. Sendo assim, ele dá a ele o título de Pontifex Maximum, ou seja, o sumo pontífice. Ele diz que é o Pontifex Maximum Homo e Dio, ele é a ponte máxima homem e Deus, ou Deus na terra. Basicamente é essa expressão cravada por Domiciano, que hoje é utilizada em alguns lugares, mas a origem dela não é uma origem cristã, é uma origem política, né? Uma origem de Domiciano. Domiciano também instituiu que onde ele chegasse as pessoas deveriam beijar os seus pés ou as suas mãos. Olha a situação, né? De onde vem algumas coisas aí dentro da religião, ok? Então não é uma proposta bíblica, né? Outra questão importante, a relação de Domiciano, é que como ele se colocava no papel de divindade, ele mandou construir uma estátua dele e colocar no panteão romano entre as divindades Sol Invicto e o deus Marte, que era o deus da guerra, né? Então alguns sacerdotes, tanto o Deus Sol como o Deus Marte, não gostaram dessa ideia, ficaram receosos com isso, né? Acabaram demorando para pôr em prática o projeto, até que Domiciano acabou morrendo e não viu a sua estátua dentro do panteão. Legal? Então outra informação importante aqui que eu quero passar para você, compartilhar com você, é que foi esse Domiciano que colocou João
na ilha de Patmos, né? Foi ele que levou João lá para Patmos. Depois João vai receber a revelação do Apocalipse, né? Então quem leva João para lá é justamente o Domiciano. Por que João é jogado na ilha de Patmos? Justamente pelo fato de ter sido considerado um ateu. Só que o Domiciano, ele é uma figura muito estranha, gente. Muito estranha. Por que muito estranha? Porque Domiciano, ele começou a perseguir mesmo dentro do império as pessoas que não eram cristãs. Por que ele faz isso? Algumas fontes dão conta de que ele começou a perder algumas batalhas e ele tinha uma imagem a zelar. Por quê? Porque o pai dele era um grande general, o irmão dele era um grande general e ele não era um grande general assim, né? Mas ele precisava manter o nome da família, manter a fama da família. E Domiciano então começa em alguns momentos vencer, eu vou colocar vencer entre aspas, algumas batalhas a partir do suborno, a partir da propina. Olha só como não existe nada novo debaixo do sol, né? A partir de propinas. Então, quando Domiciano perdia algumas batalhas, ele ia até os líderes dessas cidades, desses principados, desses povos, e fazia uma proposta de pagar o ouro para receber alguns impostos desse povo, né? Então ele fazia, deixa eu conquistar aqui, vocês me pagam os impostos, mas eu pago uma propina, eu pago um valor aí para você ter uma certa regalia, aí a gente não se incomoda e eu continuo expandindo o império, né? Então, dentro dessa proposta, teve um momento que faltou ouro e os nobres de Roma foram perseguidos. Pessoas que eram contra Domiciano, mas que tinham certo recurso, começaram a ser perseguidos e lançados em exílio, né? E é tão interessante isso porque quando Domiciano cai do poder, assume um senador chamado Nerva. E o Nerva vai dizer assim: todos aqueles que foram presos injustamente sejam de novo trazidos para viver a sua vida normalmente. E nesse contexto é que João acaba sendo libertado, ou sendo liberto da ilha de Patmos, né, sendo libertado da ilha de Patmos e voltando a pastorear, né, ou vai pastorear a igreja de Éfeso. Okay? Então olha só como a coisa acontece aí, né, esses meandros históricos. Funciona mais ou menos assim. Legal? Então, Domiciano pertenceu à dinastia Tito Flávia, né, terceiro dessa dinastia, perseguiu a igreja de forma veemente, foi um imperador que governou com mãos de ferro, teve uma política terrível contra a igreja, de perseguição total mesmo. Legal? Prosseguindo,